Fullmetal Alchemist Brotherhood com certeza é um dos melhores animes de toda a história. Com uma história extremamente envolvente e muito bem desenvolvida, FMA para os mais íntimos é o anime favorito de muita gente. Inclusive, Fullmetal Alchemist é o meu anime favorito de todos os tempos. Com uma história que mescla drama, aventura, ação e ficção científica cheia de plot twist, Fullmetal conquistou muitos fãs por todo o mundo do seu começo até o seu final. E um dos pontos mais marcantes dessa história aconteceu ali nos primeiros episódios com uma personagem que a gente conhece por muito pouco tempo, porém que marcou demais todo mundo que assistiu. Nesse vídeo, vamos falar de uma das mortes mais tristes no mundo dos animes e que traumatizou muita gente por aí, é claro, logo depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar dois recadinhos rápidos. Então, primeiro, pedir para você se inscrever aqui no canal. Eu tô postando vídeos de animes e mangás toda semana, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever nesse canal. E claro, também já deixe seu like para poder apoiar o meu trabalho aqui dentro do YouTube. E o segundo recado, é claro, é que esse vídeo vai estar cheio de spoiler. Então, se você ainda não assistiu Fullmetal Alchemist ou Brotherhood, o que você tá fazendo da sua vida? Vai lá assistir esse anime e depois você volta nesse vídeo aqui para poder assistir ele, beleza? Recado dado, vamos lá falar da morte mais traumatizante do mundo dos animes. Para começar o vídeo, eu gostaria de falar que Fullmetal Alchemist tem muitas mortes que são extremamente marcantes. Justamente porque a Hiromu Arakawa soube desenvolver muito bem os seus personagens, tanto os heróis quanto os vilões. Porém, tem uma personagem ali no comecinho da história ali que tem uma morte que é extremamente traumatizante e você sabe de quem eu estou falando. E é claro que eu estou falando da Nina Tucker. A Nina é uma personagem que aparece ali no comecinho da história de Fullmetal Alchemist, tanto o clássico quanto o Brotherhood, e ela é uma criança muito simpática, que junto com o seu fiel companheiro, o seu cachorro chamado de Alexander, ambos começam a fazer parte ali da rotina dos irmãos Zerix. Ali, em um determinado momento da história, quando eles passam a frequentar a casa do alquimista federal chamado de Shou Tucker, o alquimista do elo da vida. Os irmãos Zerix, eles descobrem que o Shou Tucker, ele era um pai solteiro e que ele se dedicava muito ao estudo da bioalquimia, ele era um especialista nesse tipo de assunto. Especificamente ali no estudo das quimeras, que é basicamente a transmutação de dois ou mais animais em um único animal. E o Tucker era um alquimista muito respeitado pelo exército justamente por ele ter sido o primeiro alquimista a conseguir criar uma quimera que falasse e compreendesse a fala humana. Logo em seguida, descobrimos que, embora o Tucker tenha tido sucesso na sua pesquisa, a sua primeira quimera acabou falecendo logo em seguida. E as únicas palavras ditas por essa quimera foram as palavras "eu quero morrer". Os estudos do alquimista do elo da vida acabaram atraindo os irmãos Zerix justamente por ser uma linha de pesquisa que poderia dar dicas para eles sobre como eles poderiam recuperar os seus corpos. E nisso, o Coronel Mustang apresenta o Tucker aos irmãos Zerix, que passam a frequentar a sua casa para poder consumir o seu material de pesquisa. Porém, as coisas começam a dar muito errado, mas muito errado mesmo. Durante o período na casa do Tucker, os irmãos Zerix, eles descobrem que ele tinha um prazo apertado ali com o exército para poder entregar os resultados das suas pesquisas. Então, basicamente, como todo cientista e vilão, o problema ali é o dinheiro. Então ele tinha um prazo muito apertado ali com o exército, e se ele não conseguisse cumprir esse prazo para poder produzir uma nova quimera que conseguisse falar e compreender a fala humana, ele ia perder todo o seu financiamento e também toda a sua fonte de renda. Apesar disso, os dias seguem normais e a gente vê os irmãos Zerix aprofundando ali a sua relação com a Nina. E a partir disso a gente descobre que a Nina era uma menina muito solitária, que não tinha amigos além do Alexander e que vivia meio isolada, dado que seu pai passava o dia inteiro dentro do laboratório fazendo suas pesquisas. Até que chega o fatídico dia em que o Tucker precisa entregar o resultado das suas pesquisas, ou seja, uma quimera que conseguisse falar e compreender a fala humana. E é nesse momento que os irmãos Zerix chegam na casa do Tucker e veem que ele tinha tido sucesso na sua pesquisa e ele finalmente tinha conseguido transmutar uma quimera que falava e compreendia a fala humana. Porém, em pouco tempo, a ficha ela logo cai para os irmãos Zerix. E a gente, junto com os protagonistas, que ficamos completamente chocados ao descobrir que o Tucker transmutou não dois animais ou mais para poder criar aquela quimera, e sim que ele usou a sua própria filhinha junto com o seu cachorro para poder criar aquela criatura. E uma das coisas pesadas que acontece aqui é que o Tucker, ele promete pra Nina que ele vai brincar com ela nesse dia. E a gente vê ela ali toda empolgada em poder brincar com o seu pai. Depois de tanto tempo, ela ficando isolada e sozinha, com ele estudando dentro do laboratório. Nina,
明日はお父さんと一緒に遊ぼうか。本当？ああ、アレキサンダー、お父さんが遊んでくれるって。Cara, esse episódio, ele é muito bizarro, é muito cruel tudo isso que tá acontecendo. E pra poder despedaçar ainda mais os nossos corações, a gente vê a Nina ali com os seus últimos resquícios de consciência ali pedindo pra poder brincar junto com o Edward e com o Alphonse. Pior ainda, porque a gente descobre que essa transmutação, ela é uma coisa irreversível, ou seja, não tinha mais volta e a Nina tinha se tornado aquela criatura para o resto da sua vida. E o Edward, nessa situação, ele parte pra cima do Tucker e simplesmente arregaça ele na porrada. Porém, mesmo tendo sido violentada dessa forma, a gente vê a Nina tentando proteger o seu pai que ela tanto amava e que, infelizmente, ele teve coragem de fazer esse absurdo com ela. E não para, tá? As coisas não param por aí. No final do episódio, o Tucker ele é detido pelo exército, obviamente, porém a gente descobre que ele era alvo do Scar, que vai atrás dele e mata ele na frente da Nina. Até aí tudo bem, porque a gente queria realmente que esse cara se desse mal nessa história. Porém, o pior de tudo é a gente ver a Nina sofrendo ainda mais pela morte do seu pai, para logo em seguida ela também ser morta pelas mãos do Scar. Esse episódio, ele é muito triste, é realmente muito triste ver essa cena acontecendo nesse episódio. O paralelo que esse episódio faz com relação à negligência dos pais e cuidadores em relação às crianças aqui é muito explícito, especialmente quando a gente considera o contexto ali de abuso sexual que as crianças sofrem ali pelos pais ou pelos seus parentes, que deveriam ser pessoas que deveriam cuidar e proteger essas pessoas, mas que no final acabam violentando essas pessoas. Quando você começa a pensar nesses paralelos, especialmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual por parte de pais ou parentes, a coisa começa a ficar muito mais pesada e o episódio ele ganha muitas camadas ali de tristeza e de revolta, sabe? E isso faz com que esse episódio seja um episódio extremamente atemporal, com uma mensagem muito forte ali relacionada a ele. E essa mensagem basicamente vai dizer que o mundo é um mundo cruel, injusto e extremamente brutal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para poder receber mais vídeos como esse daqui. Eu tô pensando em trazer cada vez mais vídeos como esse aqui falando sobre Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter, One Piece, entre outros animes que eu gosto bastante e que tem muitos momentos como esse daqui. Deixe aqui nos comentários aqui também qual foi a outra morte de Fullmetal Alchemist que simplesmente despedaçou o seu coração. Uma morte extremamente triste ali que te impactou assim quando você estava assistindo esse anime. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.